Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo este sobre a disciplina de Química do 10º ano no tema das soluções. Mais concretamente neste vídeo vou abordar aqui a ideia de concentração, percentagem em massa-massa e densidade de uma solução. O problema é o seguinte: o rótulo de um frasco contém uma solução de hidróxido de sódio, contém as seguintes informações: a densidade é igual a 1,20 gramas por centímetro cúbico, a percentagem em massa-massa é igual a 20% e a questão cai sobre qual é a concentração desta solução. Bem, algumas considerações iniciais que devemos tomar. Numa solução, né, existe sempre um soluto e um solvente. E, neste caso, o hidróxido de sódio, né, será o nosso soluto. E depois teremos um solvente. Aqui não é descrito, mas o solvente pode ser água ou então outro solvente qualquer. Aí não é descrito, talvez não faça qualquer diferença. O que nos interessa saber é que temos aqui hidróxido de sódio como soluto. Depois, informações. Temos aqui uma informação sobre a densidade, e neste caso estou a falar da densidade da solução, e vocês deverão saber que a densidade de uma solução é simplesmente dada pelo quociente entre a massa da solução, sobre o volume da solução. Deverão ainda saber que na densidade esta massa é descrita em gramas e o volume da solução é descrito em centímetros cúbicos, sendo então a densidade da solução 1,20 gramas por centímetro cúbico, cuja interpretação seria: em cada centímetro cúbico de solução existem 1,20 gramas de solução. Não confundir densidade da solução com concentração mássica. A concentração mássica de uma solução é o quociente entre a massa e o volume, cuja fórmula é idêntica, mas na concentração mássica de uma solução, esta massa é a massa de soluto sobre a massa de solução. Ou seja, a diferença entre a concentração mássica e a densidade é que a densidade da solução trata a massa da solução e a concentração mássica trata a massa de soluto. Também na concentração mássica, esta massa de soluto vem em gramas, mas o volume na densidade vem em centímetros cúbicos, mas na concentração o volume é em decímetros cúbicos. O que isto não quer dizer que eu também não possa exprimir a concentração mássica em gramas por centímetro cúbicos. Também é possível, mas estas são as unidades do sistema internacional. A grande diferença entre a densidade de uma solução e concentração mássica de uma solução está aqui em numerador nas massas, ok? Densidade da solução, massa da solução, concentração mássica, massa de soluto. Ok? Concentração mássica não será relevante para este exercício. Mas como surge sempre estas dúvidas, quer dizer, aproveitei já para falar sobre isto. Agora, também me dão aqui assim um dado relativamente à percentagem em massa. Bem, e esta percentagem em massa, vocês devem saber que isto não é nada mais do que uma proporção, que há de ser importante para a resolução do exercício. Isto é uma proporção, ok? Quer dizer, uma proporção, mas em percentagem. Como é que vocês devem encarar estes dados da percentagem em massa? Percentagem em massa-massa de soluto, né? Está sempre associado ao soluto, é simplesmente igual à razão entre a massa de soluto e a massa total, ou seja, a massa da solução. Obviamente isto vezes 100 e é adimensional, ou seja, não tem unidades, visto que estamos a dividir gramas por gramas, não é? Obviamente cancelavam e não tem unidades. Esta percentagem em massa é uma percentagem da massa de soluto no todo, ou seja, imaginem que
eu tenho uma solução, né? E a massa total da solução são, imaginemos, 100 gramas. E destas 100 gramas da solução, apenas 20 gramas correspondem a soluto. O que isto me quer dizer que a percentagem em massa de soluto seriam então 20 sobre 100, né? Vezes 100, o que daria então 20%. Estão a perceber a ideia? Agora não quer dizer que eu tenha que ter 100 gramas, quer dizer, eu se tivesse, por exemplo, 10 gramas na solução toda, e se destas gramas da solução toda, eu na solução toda destas 10, apenas 3 gramas corresponderiam ao meu soluto, isto quer dizer que a percentagem em massa, né, seria 3 gramas de soluto por 10 gramas de solução, vezes 100, o que já daria uma percentagem em massa de soluto na ordem dos 30%. Ok. Isto para percebermos um pouco os dados. Agora vou apagar assim isto. Obviamente que é importante percebermos. Isto não é meterem as fórmulas na máquina ou decorarem as fórmulas. É preciso entender as fórmulas. É preciso entendê-las. Colocar na máquina. Percebo que o façam. Eu também faria, sinceramente, se estivesse na vossa situação. Mas isso por si só não chega. É necessário perceber as fórmulas. Depois a questão cai aqui sobre a concentração da solução. E a concentração de uma solução vai ser a concentração da solução de hidróxido de sódio. A concentração da solução é sempre dada pelo quociente entre o número de moles de soluto, sobre o volume total da solução. Obviamente que este número de moles de soluto é expresso em moles de soluto e este volume da solução é expresso em decímetros cúbicos. Ou seja, para nós calcularmos a concentração, teremos que aqui determinar o número de moles de soluto. Sendo que o número de moles de soluto há de ser o número de moles do nosso soluto, que é NaOH. E como é que se calcula o número de moles? Isto já vem do início, né, do ano. O número de moles é sempre igual à massa da amostra, neste caso a massa da amostra de NaOH, a dividir pela respectiva massa molar de NaOH. O que quer dizer que para eu calcular esta concentração, eu preciso de determinar o número de moles de soluto e preciso também de conhecer o volume da solução. Uma vez conhecido ambos, quer dizer, é só fazerem aqui a divisão, e esta concentração, as unidades de concentração, são, dividem moles por decímetro cúbico, é que isto dá moles, né? Por decímetro cúbico, ou então decímetro menos 3. Decímetro cúbico ou decímetro elevado a menos 3 é a mesma coisa. Ou seja, para eu calcular este número de moles de soluto, vou trabalhar aqui o quociente entre a massa e a massa molar. Bem, a massa molar é fácil, né? A massa molar é fácil, é vocês simplesmente irem à tabela periódica, né? Tirarem as massas atómicas relativas destes átomos e depois fazerem o respectivo cálculo da massa molar. Ou seja, a massa molar de NaOH, né? É só consultar a tabela periódica. Relativamente ao sódio, são 22,99 gramas por mol, então 22,99, mais o oxigênio, que é 16,00, mais o hidrogênio, que é 1,01. O que quer dizer que a massa molar de hidróxido de sódio é simplesmente igual a 40 gramas por mol. Quer dizer então que eu tenho esta massa molar. Para calcular o número de moles, falta então determinar a massa da amostra. E é aqui que vocês se tripam um bocadinho. Porque, olhando para estes dados, né? E a massa, onde está? É que vocês querem aqui a massa de hidróxido de sódio, não é? Epá, dão-me aqui a densidade, né? Dão uma densidade, a densidade é a massa da solução. Epá, não me interessa, porque a massa de solução não é a massa de hidróxido de sódio, é a massa total, vai ser a massa do soluto, mas a massa de solução é a massa de soluto mais a massa do solvente, ou seja, eu aqui na densidade não conseguia extrair a massa de hidróxido de sódio. Também não tinha o volume, né? Isto talvez seja esta informação, depois de ter a massa da solução, com a densidade, sacar o volume para introduzir aqui na concentração.
E olhando aqui para a percentagem em massa, é 20%, pois, é 20%. Mas eu não tenho nem a massa absoluta, né? Não tenho nem a massa absoluta, nem a massa de solução. Se eu sei que é 20%, mas como é que eu me vou mexer? Não tenho nem uma coisa nem outra. É aqui que vocês devem agora estar bastante atentos, que é a chave deste tipo de problemas quando se referem a percentagens em massa ou percentagens em volume. Okay? Isto é a chave destes problemas, isto que eu vos vou falar assim agora. Imaginem a seguinte situação. Imaginem que eu tenho assim aqui uma determinada solução, né? Tenho aqui uma determinada solução. Esta solução tem uma determinada concentração, é óbvio, mas é uma solução homogénea, quer dizer, é tudo igual, não é? É uma solução homogénea. Imaginem que têm açúcar dissolvido em água e dissolvem aquilo tudo muito bem, quer dizer, essa solução é uma solução homogénea, não é? O que é que isto quer dizer? E o que é que quer dizer este dado da percentagem em massa? Imaginem que eu considerava, né, toda a solução. Se considerasse a solução toda, o que é que eu sei? Sei que em 100% da solução, né, destes 100%, 20% correspondem ao soluto. Mas agora, nesta quantidade total, né, assim aqui no total. Mas agora reparem uma coisa. Imaginem que desta solução eu extraía assim aqui uma determinada amostra. Extraía assim uma determinada amostra. Né? Um bocadinho, né? A solução e tirava um bocado. Digam-me uma coisa, as percentagens vão mudar? Não, as percentagens não vão mudar. Porque, visto que a solução é homogénea, eu se pegasse numa amostra pequena, né, também diria que em 100% dessa amostra, 20% corresponderiam à massa de soluto. Né? Porque isto é tudo proporcional. Por isso é que estas percentagens em massa devem ser encaradas como proporções. Isto é tudo proporcional. Se vocês pegarem num bocadinho desse bocadinho, 20% desse bocadinho é soluto. Se pegarem num bocado maior, 20% desse bocado maior continua a ser soluto. Ou seja, se eu pegasse agora assim, num bocado, numa amostra, né? Numa amostra ainda maior, dentro desta amostra, eu também teria 20% desta amostra em soluto. Ou seja, isto é tudo proporcional. Qual é a vantagem desta ideia? Se isto é todo proporcional, eu posso pensar, ok, se eu tiver 100 gramas de solução, né? Se imagina que eu pego numa amostra de 100 gramas, dessa amostra de 100 gramas, se a percentagem em massa é 20%, então eu vou ter 20 gramas de soluto, né? E vou ter 80 gramas de solvente. Se a minha amostra, em vez de 100 gramas, fossem 10 gramas, por exemplo, se eu pegasse numa amostra de 10 gramas, então, e visto que a percentagem em massa seria 20%, então 20% destas 10 gramas seriam soluto. Ou seja, em 10 gramas eu teria 2 gramas de soluto e teria 8 gramas de solvente. Quer dizer, e se pegasse noutra amostra, eu posso bater sempre nesta ideia, porque isto é tudo proporcional. Então, sempre que vos derem um dado de percentagem em massa, vocês podem imaginar, podem dizer mesmo isto, podem inventar, entre aspas, que se tiverem uma amostra de 100 gramas, né? Se tivermos assim aqui uma amostra de 100 gramas, eu costumo considerar sempre 100 gramas, porque visto que estou em percentagem, né, o 100 há de ficar logo mais fácil para fazermos as proporções, podem sempre imaginar que têm 100 gramas. Agora, a partir deste momento, têm que trabalhar sempre com estes dados. Não há problema nenhum. Vocês podem imaginar aqui um valor para as gramas da solução, porque isto é tudo proporcional. Peguem num bocadinho grande ou pequeno, as proporções, visto que a solução é homogénea, vão se manter. Esta é que é a chave deste tipo de exercícios com percentagem em massa. É vocês criarem uma determinada amostra.
que neste caso percentagem em massa, criam a amostra com a massa. Se fosse percentagem em volume, criariam, imaginem que eu vos dizia o seguinte, a percentagem em volume é 30%, então o volume absoluto é 30%, comparando com o volume total. Então eu podia imaginar que em 100 cm cúbicos de solução, 20 cm cúbicos seriam do determinado soluto, não é? Ou 20 cm cúbicos seriam dessa determinada parte, porque isto é tudo proporcional e as soluções são homogéneas, quer dizer, isto não vai estar mais concentrado numa parte do que na outra, isto é tudo homogéneo, então podem mesmo determinar uma quantidade à vossa escolha. Eu faço 100 gramas, devido a depois a ser mais fácil com as percentagens, podia fazer de outra forma, podia inventar outro valor, desde que as proporções continuassem iguais. Sendo assim, eu estou em condições de calcular agora o número de moles de NaOH. É isso que então vou calcular aqui, porque preciso dela para a concentração. Então, sendo assim, com esta ideia, número de moles de hidróxido de sódio serão então iguais à massa da amostra. Então vou ter 20 gramas do soluto, sendo o soluto o meu hidróxido de sódio, né? Então vou ter 20 gramas sobre massa molar, que são 40 gramas por mole. Fazendo aqui a divisão, 20 sobre 40 é fácil. Isto vai dar 0,5 moles de NaOH. Bem, visto que já tenho o número de moles, ok, já tenho parte do cálculo da concentração. Agora eu preciso do volume da solução, né? Agora como é que eu vou encontrar o volume da solução? Há aqui um dado que eu não explorei. Que é este dado da densidade, né? Se eu sei que a densidade da solução é igual à massa da solução sobre o volume da solução, eu ali consigo, naquele dado, trabalhar uma ideia para extrair o volume da solução, né? Se eu sei que a densidade da solução é simplesmente dada pelo quociente entre a massa da solução sobre o volume da solução, isto em termos matemáticos, né, é a mesma coisa, resolvendo esta igualdade em função do volume da solução, dizer então que o volume da solução é nada mais do que a massa da solução sobre o valor da densidade da solução, né? Então isto, posso então dizer que o volume da solução é igual massa da solução. Aqui tem que, obviamente, claro, se vocês fazem essa definição aqui inicial das 100 gramas por cada 100 gramas da solução, nós temos estas proporções. Para cálculo da massa de solução, têm que entrar com este valor das 100 gramas. Obviamente que aqui não podiam dizer que agora tinham 200, ou 50, ou 20, ok? Aquilo que vocês definem aqui, vão tratar sempre estes dados. Agora, depois desta definição, não podem mudar. Então, massa da solução seriam as tais 100 gramas sobre o valor da densidade, que penso que era 1,2, exato, 1,2 gramas por centímetro cúbico. Então aqui 1,2. Isto seria então igual a, fazendo os cálculos, 83,3. Cuidado, aqui tenho 3 algarismos significativos, 2, então tenho que escrever o resultado com 2. Ficará então 83, mas atenção, 83 centímetros cúbicos, não é? Nós estamos a entrar com o valor da densidade em gramas por centímetro cúbico. Obviamente que o volume que me dá ali é um volume em centímetros cúbicos. Epá, vocês podem estar aqui assim a pensar numa coisa. Digo eu, né? Se estivesse a olhar para estas coisas, surgem aquelas questões, né? Aquelas dúvidas. Então podem estar a pensar assim, mas por exemplo, se eu em vez de dar 100 gramas, desse 200, né? O volume da solução era diferente, né? Dava-me diferente. O número de moles, quer dizer, se eu pensasse em 200 gramas, eu tinha mais moles, né? Imaginem que em 100 pensava em 200, tinha mais moles, então o número de moles soluto seria maior. Quer dizer, aí a concentração continua igual? Claro, continua, não é? Porque isto é tudo proporcional. Se vocês tiverem maior quantidade, também vão ter maior volume, não é? E na mesma proporção. Se o número de moles aumenta, o volume também vai aumentar, obviamente. E aumentam na mesma proporção. Aumentando na mesma proporção, a divisão continua igual. Se quer dizer, se o número de moles ficasse o dobro,
a nível de cálculo do volume também aumentava para o dobro, o que quer dizer que a divisão continua igual. Isto não muda. Vocês podem até, depois de eu resolver, depois de verem o vídeo, fazerem por vocês e inventarem, em vez de 100 gramas, darem 50, ou 10, ou 1000. E veem que uma concentração vai bater exatamente no mesmo valor. Não podia ser de outra forma, porque isto é tudo proporcional. Se o número de mols soluto com mais gramas aumenta, o volume também aumenta. Se o número de mols de soluto com menos gramas diminui, obviamente que o volume também vai diminuir. Vocês pegariam num bocadinho mais pequeno ou maior, não é? Isto é tudo proporcional, não há problema nenhum. Agora, atenção que vocês têm que aqui calcular a concentração. E a concentração da solução de hidróxido de sódio seria simplesmente igual ao número de moles de hidróxido de sódio sobre o volume da solução. Cuidado aqui com o seguinte, que é, quer dizer, aqui este é em moles, né? Mas o volume tem que ser em decímetros cúbicos. E este volume calculado aqui pela densidade vem em centímetros cúbicos. Não há problema, basta multiplicar por 10 elevado a menos 3, né? E então teriam 83 vezes 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos. Não há problema nenhum, mas não se esqueçam é de fazer isto, ok? É que a concentração tem de ser em decímetros cúbicos. Sendo assim, a concentração da nossa solução de hidróxido de sódio é simplesmente igual ao número de mols, já tínhamos calculado que era 0,5, isto a dividir então por 83 vezes 10 elevado a menos 3, o que vai dar então 6 mols por decímetro cúbico. E sendo assim, a opção correta seria a opção D. Fico-me então por aqui quanto a este exercício de soluções, abordando esta ideia, que sei que assim numa fase inicial, se isto não ficar bem percebido, vocês atrofiam-se todos neste tipo de exercícios, e a ideia é esta, podem sim inventar, sempre tiverem percentagens em massa ou percentagens em volume e não tiverem mais dados, não é? Se eu tivesse aqui a massa de solutos, já não podia inventar, né? Teria que me condicionar à massa que o exercício estava a dar. Não tendo informação qualquer, posso então criar um valor para a massa de solução e agir em proporcionalidade com a percentagem que me dão. Na boa, ok? Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.